O período Paleolítico. Esse período é conhecido também como Idade da Pedra Lascada. Esse período da pré-história caracteriza-se pela fabricação de ferramentas e outros objetos de pedra, ossos e madeira. A vida neste período baseava-se na caça de animais, na pesca, na coleta de alimentos. Os homens que viviam nesse período eram nômades, se deslocavam de um local para o outro em busca de água e alimentos. Buscavam também moradias provisórias, como caverna e vão de rochas. A economia nesse período era baseada apenas para a sobrevivência do grupo. Os bens eram de propriedade coletiva. Nesse período, os homens se organizavam em pequenos grupos e cabia aos mesmos a tarefa de pescar, caçar e proteger o grupo. As mulheres ficavam com a função de preparar o alimento e cuidar dos filhos. A comunicação nesse período era baseada na emissão de poucas quantidades de som. E através das pinturas feitas nas paredes das cavernas, esses desenhos marcavam o tempo, trocavam experiências e transmitiam mensagens e sentimentos. Uma das grandes descobertas do homem nesse período foi a produção do fogo. Essa descoberta ofereceu maior autonomia do homem em relação à natureza, ao complexificar os hábitos alimentares e aquecer sua morada. No Paleolítico, os homens já realizavam rituais funerários e também rituais religiosos, com a utilização do fogo. O período Neolítico, ou período da Pedra Polida, ocorre aproximadamente 4.000 anos e 2.000 anos antes de Cristo. Nesse período, o homem deixa de viver em função de buscar comida e passa a dominar a arte da agricultura, baseada no cultivo de trigo e cevada. Eles começam a se fixar em territórios próximos de rios, onde as terras eram mais férteis. Quando criou os primeiros vasos cerâmicos, o homem descobriu que poderia armazenar água, o que possibilitou que pudesse se fixar em territórios mais distantes do rio, e assim surgem as primeiras aldeias. A princípio, o homem morava em pequenas cabanas leves, feitas de postes de madeira que suportavam peles de animais ou telhados de cana. Com o tempo, as estruturas foram se modificando graças ao aprimoramento das técnicas construtivas adquiridas pelo conhecimento das melhores condições do meio onde viviam e troca de informações com outras aldeias através do comércio. Os elementos arquitetônicos ficavam cada vez mais elaborados. Surgem nessa época o tijolo de adobe, a argamassa e o reboco. Então, graças ao aprimoramento das técnicas construtivas, o avanço dos sistemas econômicos e a produção da informação, as pequenas aldeias começam a crescer e ser construídas de forma mais organizada. As casas são construídas coladas umas nas outras, contribuindo para a distribuição de peso e conforto térmico. Os tetos eram planos e a circulação ocorria por escadas. Surgem então as primeiras cidades como, por exemplo, Jericó e Catarruí. Não podemos esquecer que o nosso homem também construía arquitetura religiosa, conhecidas como monumentos megalíticos. Esses monumentos são grandes pedras talhadas. São divididos em 3 tipos: Meni, que tinha a intenção simbólica de comunicar; Domen, conhecido também como mesa de pedra, é considerado o primeiro túmulo; e os Cromeleques, que são um conjunto de menires dispostos de forma circular no terreno. Mesopotâmia. Nesse período, o que possibilitou o avanço da arquitetura foi o descobrimento do cobre, do ferro e do bronze. Esses metais permitiram a criação da roda, onde surgiram as primeiras carroças, que possibilitaram o transporte de animais. Um fato marcante também foi o surgimento da escrita. O desenvolvimento da agricultura nas terras férteis do rio Nilo possibilitou o desenvolvimento das civilizações. Outra criação revolucionária nesse período foi o prego, um elemento bastante importante para a evolução da arquitetura, pois permitiu unir vigas de formas mais firmes, permitindo a construção maiores e mais sofisticadas. O material predominante nas construções era o adobe, uma mistura de leve barro e água secos ao sol. As construções foram divididas por segmentos como a arquitetura religiosa, que são templos de zigurates.
arquitetura civil, que são os palácios e residências, e arquitetura militar, que são representados pelos cinturões defensivos e portas. Os sistemas construtivos utilizados na época foram construções sobre plataformas, coberturas planas, escadas, rampas, muralhas e paredes espessas, arcos e abóbadas. Egito. Esse período se passa entre 3.000 anos e 1.200 anos antes de Cristo. Com o desenvolvimento da escrita, uma nova civilização foi surgindo, que não tinha um povo unificado, e o Egito era dividido em Egito Baixo e Egito Alto. Por volta de 2.500 anos antes de Cristo, quando ocorre a unificação, as principais produções arquitetônicas se desenvolvem. Após 2.000 anos dessas civilizações antigas, houve a unificação com o Egito Alto e Baixo Egito. A produção arquitetônica era culturalmente baseada para os deuses, acreditavam em vida após a morte. A principal função das edificações era abrigar um corpo sem vida para que ele ascenda para os deuses. Os tipos principais de edificações eram mastabas, as pirâmides, hipogeus e os templos. As mastabas foram os tipos de edificações mais primitivas para abrigar e proteger um corpo. É uma versão mais simples das grandes e conhecidas pirâmides. Elas tinham como função também servir como memorial à vida da pessoa. Seus objetos e relíquias eram guardados ali também. As pirâmides também foram construídas com intuito religioso para abrigar os mortos. A pirâmide mais importante do mundo é do faraó Tchotse. Principalmente pelo avanço tecnológico em construção, a pirâmide é localizada na antiga Saqqara. No seu interior podemos encontrar mastabas, templos, tumbas, salas cerimoniais, entre outros complexos funerários. As maiores pirâmides e mais conhecidas são de Djezé, feita no ano 2000 a.C., e a maior de todas é do rei Quéops, construída com pedras de 20 toneladas e executada por trabalhadores que se sentiam parte do sistema. Acreditavam eles que os faraós eram reencarnações de seus deuses. As pirâmides eram orientadas em funções dos astros e a sua localização era escolhida em função da disponibilização do material construtivo. As efígies. As efígies simbolizavam poder e sabedoria. Foram construídas com o intuito de serem guardiões das pirâmides. A mais famosa efígie é de Khefren, próximo das pirâmides de Djezé. Os templos. A crença na vida após a morte, antes restrita apenas aos faraós e sua família, agora se popularizou e se estendeu a toda a nobreza egípcia. Essa nobreza precisava então de espaços para abrigar os seus corpos para a eternidade. A resposta arquitetônica a esta demanda foram os templos. Os mais conhecidos é o Templo de Luxor.